Olá! O início do mês de janeiro aqui em Minas Gerais foi marcado pelos fortes estragos causados pelas chuvas. De acordo com o último balanço publicado hoje pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 409 municípios estão em situação de emergência, mais de 48 mil pessoas estão desalojadas, cerca de 8 mil desabrigadas e 25 morreram devido às chuvas. Na região dos Inconfidentes não foi diferente. Em Ouro Preto, no dia 8, um homem de 55 anos morreu soterrado devido a um deslizamento de terra no bairro Santa Cruz. No dia 13, um outro deslizamento, dessa vez no Morro da Forca, no bairro Estação, destruiu um casarão histórico e um depósito. De acordo com o último levantamento da Prefeitura de Ouro Preto, do dia 13 de janeiro, 265 pessoas estão desalojadas e 47 desabrigadas. A cidade possui atualmente 313 áreas de risco, segundo a Defesa Civil do município. Para entender os motivos de tantos estragos causados pelas chuvas aqui em Minas Gerais, eu conversei sobre o assunto com o professor do Departamento de Geologia da UFOP, Lucas Leão. O professor, que é engenheiro geólogo, falou sobre a realidade de Ouro Preto e afirmou que a cidade não está preparada para chuvas tão intensas como as que ocorreram no início do ano. Veja. A gente tem que sempre entender e valorizar o conhecimento dos antigos que a gente fala, né? Se nós conversarmos com pessoas mais antigas, elas vão dizer assim, olha, não chovia aqui em Ouro Preto desde a década de 80 ou de 70. Isso realmente existe, uma ciência por trás disso, que é a parte da hidrologia, que entende como período de retorno. Ou seja, são esses tempos, intervalos de anos, em que essas chuvas de grande intensidade ocorrem. A grande questão é que essa chuva que aconteceu agora, ela encontrou um território ouropretano, né, vamos ser mais específicos para Ouro Preto aqui agora, muito modificado em relação a 40, 50 anos atrás. Isso vale para toda a questão de Minas Gerais, como um todo. Nós estamos observando aí grandes intensidades de chuva que eram esperadas daqui a 100, 200 anos, e acabaram que ocorreram um intervalo de tempo mais curto. O professor explicou também que a maior parte dos danos causados pelas chuvas pode ser evitada, ou pelo menos prevista, se houver uma gestão territorial. De acordo com ele, no caso de Ouro Preto, que possui grandes paredões de terra dentro da cidade, é fundamental o uso de instrumentos que ajudam a monitorar áreas de risco e obras de contenção para evitar tragédias. Pensando em poder público, lógico que temos que entender as atribuições de cada área, mas o que nós temos que entender é que Ouro Preto necessita de uma gestão territorial melhor. O que a gente fala disso? Muitas vezes, localidades são habitadas e as pessoas constroem suas casas, acabam vivendo por ali 20, 30 anos, às vezes, sem nenhum evento de magnitude que venha a gerar algum dano, alguma consequência, não apenas material, mas como de vidas também. No entanto, como eu comentei no início, existem esses períodos de recorrência, em que essas chuvas elas começam a ser mais intensas ao longo de alguns intervalos específicos, que são monitorados. Então, existe essa falsa tranquilidade. Então, essa grande questão é essa gestão territorial, essa permissividade de ocupações de áreas que atualmente podem não apresentar algum risco, mas nós sabemos que são áreas já mapeadas, que existem, que todos os estudos indicam a possibilidade de desastres, de escorregamentos de massa, que são intensificados com essas fortes chuvas. Então, a gente poder dizer, em questão de poder público, o que a gente tem que entender é essa gestão territorial mais consciente, pensando, lógico, na questão social, na necessidade de moradia pela população, mas também entendendo que esses eventos climáticos são cíclicos, e essas regiões estão sujeitas na evolução do tempo a possíveis catástrofes como aconteceram recentemente. A gente tem que sempre pensar de dois pontos de vista, né? Um ponto de vista da engenharia, e nós temos um outro ponto de vista que é do patrimônio histórico, que não cabe a mim toda essa discussão, mas do ponto de vista da engenharia, a gente tem que entender que essas obras, elas não são apenas de contenção, nós temos diversos instrumentos que podem ser instalados, que eles vão gerar a previsibilidade do acidente.
Então, isso é muito importante. Muitas vezes, se nós pensarmos um pouquinho nesses acidentes de barragem que aconteceram, a tecnologia que foi desenvolvida ao longo dos anos, ela possibilita você identificar movimentações centimétricas, centímetros, milímetros, até às vezes, de um talude, ou então até mesmo de uma estrutura de contenção. Então, se existissem esses instrumentos de monitoramento nessas grandes estruturas que nós temos em Ouro Preto, como o próprio Morro da Forca, nós temos a região do Taquaral também, que está passando por um processo de movimentação de massa ali bem específico. Esses monitoramentos, eles podem auxiliar o poder público em como agir em situações extremas. Bom, então o primeiro passo é isso. Existem obras para instalar instrumentos que vão nos dar essa previsibilidade. E previsibilidade é tempo, salvar vidas. Né? Bom, outra parte são as obras de contenção, que aí elas são possíveis. Sim, tem que ver de acordo com a questão financeira e também com a questão tecnológica, mas nós estamos num momento, hoje em dia, da geotecnia no Brasil, que possibilita, sim, intervenções que são muito eficientes em várias estruturas. E eu acho que a gente tem que pensar sempre na viabilidade. Vamos imaginar a região do Morro da Forca ali, uma região principal de transporte público que liga ali a Bauxita, os bairros abaixo da universidade, em relação ao centro, ali que passa o grande transporte público ali. Então, uma via de acesso muito importante, que sim, ela tem que ser estudada, tem que ser implantadas medidas de instrumentações que possam nos dar essa previsibilidade, e aí você consegue gerir essas áreas de risco. O Lucas também falou sobre a situação do bairro Taquaral, em Ouro Preto, que é considerado um local com alto risco de deslizamento de terra. Se a gente olhar a história de ocupação da região do Taquaral ali, a gente tem a Fazenda Taquaral, que é mais antiga, mas a gente tem um processo, vamos dizer assim, mais recente de expansão territorial ali na região do Taquaral, dizendo assim, de expansão urbana, né? E com isso, a engenharia sempre diz que não existe solo que é impróprio para a construção. Existem solos que necessitam de uma infraestrutura maior ou menor. O que acontece muito na região é que nós temos ali a maioria da população que se encontra ali, uma população com uma renda não tão necessária para implantações dessas infraestruturas, como fundações muito profundas, que vão dar uma estabilidade para as construções ali presentes. E, em relação ao Taquaral especificamente, pensando na geologia ali, nós temos as rochas e o solo ali, a gente chama de material de alteração, que eles estão fortemente orientados, e com essas orientados para uma direção preferencial, e com essas chuvas, o que acontece? O solo, ele perde a sua capacidade de infiltração. Muita chuva, a água não consegue infiltrar. Então, ela tende a se concentrar na superfície. Então, isso gera um peso. Gera uma carga, um peso ali, né? E esse peso, ele vai sentido a gravidade. Então, de uma maneira bem simples, o que está acontecendo ali é uma resposta do acúmulo de água, do acúmulo de peso, e com a existência de uma direção preferencial para que essa água possa escoar. Só que a água não está livre, ela está junto com o solo. Então, ela está escoando aos pouquinhos nessa questão bem particular do bairro Taquaral ali, que é uma área muito grande afetada no momento, né? O professor ainda falou sobre as intervenções necessárias para o bairro Taquaral. Eu não entrei ao certo ali em contato com a Defesa Civil para a gente entender o que está sendo feito no momento. Mas o que tem que ser analisado agora é que nós passamos por um período que a gente pode dizer mais crítico de grandes taxas de precipitação e analisar ali exatamente o que já foi delimitado, as áreas de maiores riscos, e começar agora um processo de instrumentação, de instalação de instrumentos, de entender como que está essas questões de movimentações de massa ali, para que a gente tenha um retorno seguro da população em alguns locais que tiveram que ser abandonados. Mas, de imediato, o que a gente tem que entender é que intervenções são necessárias imediatamente, ou antes que a gente volte a esse período chuvoso, para que garanta essa segurança mínima possível da população ali habitar suas casas. O engenheiro geólogo também destacou que a população pode ajudar na prevenção de acidentes causados pelas chuvas. Para isso é necessário um trabalho educativo junto às comunidades. Uma coisa que a gente vem trabalhando no
Inclusive, a gente está com um programa agora de extensão que chama Percepção de Riscos Geológicos, que é basicamente ilustrado por aquele senhor que, quando no Morro da Forca, ele falou, olha, acho que eu vou acionar a Defesa Civil ali, porque eu estou vendo uma fratura ali e parece que realmente o morro vai cair. O que a gente está fazendo é exatamente isso. A universidade tem um papel fundamental, que é passar o conhecimento para a população, mas não um conhecimento de, ao ponto assim, a população vai ser responsável por conter uma estrutura. Não. Mas a população tem que ser responsável em identificar as assinaturas que nós falamos, né, a impressão digital desses movimentos de massa. Isso é de fundamental importância. Então, o que a gente chama é da percepção da população. A população tem que observar, analisar e comunicar aos órgãos responsáveis. Nós sabemos que existe um grande receio da população, sobretudo de baixa renda em relação a isso, pelo medo de terem que abandonar suas residências. Nós sabemos disso, é muito crítico, né? Felizmente. Mas essas visões, essas identificações dessas características salvam vidas, né? Então a gente tem que sempre tá passando isso para a população. Vale lembrar que em qualquer situação de risco, você deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Polícia Militar pelo 190. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.